Olá, estudante! Na última aula, a gente fez a configuração ali, na verdade, a gente descobriu qual vai ser a URL do endpoint de previsão do tempo. Então, a gente fez todo um processo lá de conhecer a API do AQUeather, descobrir qual que era o código da cidade, criar a chave da API para você conseguir consumir o endpoint de previsão do tempo. A gente viu quais são os parâmetros que a gente tem que usar. Então, agora chegou a hora de fato, implementar essa conexão com a API de previsão do tempo. Vamos lá? Bem, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: para poder trabalhar aí com essa integração com a API do AQueather, a gente vai precisar instalar no nosso projeto dois pacotes, tá? Um pacote vai ser para a gente conseguir consumir a API, e um outro pacote é para a gente fazer uma configuração aí com essa URL da API de uma forma um pouco mais profissional, que eu vou explicar já já. Eu abri o meu arquivo pubspec.yaml, que ele fica aqui na raiz do projeto, tá? Esse pubspec, ele tem todas as configurações gerais do projeto. A gente já utilizou ele, inclusive, para fazer essa configuração aqui dos assets, né? Essa daqui, onde a gente ligou a nossa pasta de imagens para poder utilizar no projeto. E se você descer aqui um pouco, na verdade, se você subir aqui um pouco, você vai ver aqui as dependências do projeto. Esse arquivo aqui, para quem vem do Node, basicamente seria o package JSON. Para quem vem do Java, o arquivo de configuração do Gradle ou do Maven, se você for mais antigo, né? Então é basicamente a mesma ideia. Então aqui eu vou, após aqui essa dependência do Flutter, né? Eu vou pular uma linha, voltar aqui uma tabulação para trás, e o primeiro pacote que a gente vai precisar é um pacote chamado HTTP, simplesmente. Esse pacote HTTP é o pacote que faz as requisições HTTP ou HTTPS, que no nosso caso a gente vai precisar para poder consumir o endpoint. Bem, quando você coloca a dependência, você precisa colocar dois pontos e aí informar qual que é a versão da dependência. Mas como é que eu sei qual que é a versão? Aqui eu vou utilizar a última versão lançada, e para saber qual é a versão, eu vou acessar aqui o site PubDev, que é basicamente o repositório de pacotes do Dart e Flutter, né? E eu vou digitar aqui HTTP e Enter. Olhando aqui, ó, a última versão é 0.13.3. Vou colocar aqui. O outro pacote que a gente vai precisar é um pacote chamado flutter_.temp, que vai ser o pacote para a gente poder criar as variáveis de ambiente no nosso projeto, que, como eu falei, eu vou explicar já já para que a gente vai precisar disso. Então, eu vou colocar aqui dois pontos também, vou copiar aqui o nome dele, e vou dar uma pesquisada aqui também no PubDev, e aqui o flutter.env está na versão 3.1.0, então, eu vou colocar aqui também. Salvei, e na hora que eu salvar, você vai perceber que o plugin do Flutter vai começar a fazer o download desses pacotes. Quer ver? Salvei, espera um pouco, e aí ele está aqui fazendo o download dos pacotes. Bem, agora que ele já instalou os pacotes que a gente precisa, vamos começar aí a fazer as configurações para a gente poder consumir a API. Como eu falei anteriormente, eu vou utilizar esse pacote flutter.env para criar um arquivo de variáveis de ambiente. Mas por quê? Se a gente observar lá a nossa URL, né, para consumir a API, a gente pode pensar nessa URL quebrada em três partes. Primeiro você tem a URL base, que é esse dataservice.equator.com, que é basicamente o endereço ali do server, né, da API. E depois a gente tem o caminho do endpoint, que é esse daqui, né, que é onde no final tem que colocar essa chave da cidade, na verdade é o código da cidade. E por fim, eu tenho os parâmetros da consulta, e nesses parâmetros eu preciso colocar a chave da API, que é aquela sua chave pessoal. Você entrou lá no site do desenvolvedor lá da AQuever, ele registrou e tal, e seria muito ruim eu pegar e colocar essa URL inteira lá no meu código, expondo esse código da API principalmente, porque ele é pessoal. Então, se você vai compartilhar esse código aqui no repositório, mandar, né, essa chave da API não é muito bacana, tá? Então, o ideal seria que a gente esconder esse código numa variável de ambiente. Mas se você nunca trabalhou com variáveis de ambiente, o que seria uma variável de ambiente? É basicamente uma variável, um valor que a gente guarda na memória assim que a nossa aplicação começa. E aí eu consigo, por meio daquele pacote, o flutter.env, puxar esses valores. Então eu crio um arquivo de configuração, né, um .env, e aí eu crio basicamente as variáveis de um padrão chave-valor. Então tem uma variável igual ao valor dela, outra variável igual ao valor dela, consigo puxar os valores dessas variáveis em tempo de execução. E aí, aproveitando que eu já vou criar esse .env, eu posso colocar também o código da cidade lá nesse arquivo de variáveis. Por quê? Porque se eu quiser trocar a cidade, só trocando ali o valor, a consulta já vai ser aplicada ali na cidade-alvo, tá? Então, vamos lá. Então, vou aqui no meu projeto, e aqui
Na raiz do projeto, eu vou vir aqui em novo arquivo e vou criar um arquivo .env. Vê que até o ícone está diferente. E como eu falei aqui, o padrão é chave e valor. Então eu crio uma variável e aí eu falo, ela recebe um determinado valor. Vamos começar aqui pelo API underline key. Igual. E aí você vai colar aqui a chave da sua API. Perfeito? Agora eu vou colocar também um city underline code, ou seja, o código da cidade. Bem, no meu caso, eu vou copiar aqui o código da cidade que eu salvei, né? Então aqui no meu caso aqui da UAN é o código 38802, e aí se você não sabe aí tá boiando sobre o código da cidade, é sinal que você não assistiu ao vídeo anterior. Lá eu mostro como você pesquisar, né, o código da sua cidade, da cidade-alvo que você quer aí experimentar. Salvei esse arquivo, posso fechar e agora está pronto para carregar ele na aplicação. Bem, para conseguir carregar o nosso arquivo de variáveis de ambiente na aplicação, primeiramente eu vou ter que ir lá no script principal, no nosso main.dart, e eu vou ter que mudar esse bootstrap da aplicação. Por quê? Porque antes de eu executar a função run, eu vou precisar puxar esse arquivo de variáveis de ambiente. Então agora a nossa função main não vai ter só uma linha de código. Então eu vou tirar essa arrow, né? Eu falo arrow porque eu sou do Node, eu sou do JavaScript, mas seria a função lambda, né? Esse lambda. E aí eu vou pegar esse cara aqui, recortar, e ele vai vir aqui para dentro da main. Bem, só que antes de fazer isso aqui, eu preciso carregar agora meu arquivo de variáveis de ambiente. Só que antes eu preciso importar o flutter.env, né? Então eu vou vir aqui no import, colocar package, 2 pontos, e aqui eu vou ter o flutter. Vou colocar um contra espaço aqui, ó, ele já me traz aqui a importação, eu quero essa segunda aqui, eu quero que eu importe o script do flutter.env. E agora, em teoria, eu já conseguiria vir utilizar ele, só que eu preciso, para conseguir utilizar ele, eu preciso pegar esse import e jogar dentro de uma variável aqui para conseguir trabalhar. Então eu vou batizar esse import de s.env. Ok? Então deu um apelido para ele, porque aí agora eu consigo utilizar ele aqui. Então eu vou pegar .env, e aí eu tenho uma função chamada load. Bem, dentro dessa função load, eu vou ter um parâmetro chamado filename, onde eu vou colocar o nome do arquivo, tá? Então eu vou abrir aspas aqui e vou colocar o nome do meu arquivo. Então, basicamente, a gente chamou o arquivo, né, com o nome mais comum, que é .env, né, .env, então .env. Só que aqui é o seguinte, tá? Essa carga, como ele está carregando um arquivo, toda vez que você vai abrir um arquivo, esse processo ele é assíncrono. Ou seja, ele vai encomendar essa abertura do arquivo e isso já foge do controle da minha aplicação. Porque como ele vai acessar um disco, eu não sei quanto tempo ele vai demorar para fazer isso, então basicamente a função load ela é assíncrona. Isso significa o quê? Que ela não vai esperar o arquivo ser aberto, ele carregar essas variáveis para terminar a execução dela. Então, basicamente, a função load vai falar, ó, mandei abrir e terminei. Espera aí que daqui a pouco abre. E aí depois ele vai executar a aplicação. Qual que é o problema disso? Eu preciso que ele carregue as minhas variáveis de ambiente antes de eu startar aqui a minha aplicação. Então, eu vou deixar a função main como assíncrona, tá? E aqui eu vou colocar um await, para que ele aguarde a abertura aqui do arquivo. E aqui uma boa prática, como ele está trabalhando aqui com async, eu, ao invés de falar que o retorno dessa função main é void, falar que o retorno dela é um future, tá? O que é o future? Se você vem do JavaScript, do Node, você já conhece as promises, né? Então qual que é a ideia? Da promise, né? Ou do future. Ó, eu vou fazer aqui, executar esse processo, tá? Assim que ele terminar, né? Eu te devolvo aí, tá? Mas enfim, basicamente é a forma como o próprio .env aqui, ele te recomenda fazer esse processo, perfeito? Então agora eu já abri o meu arquivo de variáveis de ambiente, vamos começar a implementação do consumo, né, da API. Vamos lá? Bem, eu estou aqui no meu Previsão Service, lembrando que ele está no pacote Services, né? Eu vou esconder aqui um pouquinho. E aqui a gente tinha falado, né, tinha colocado esse método recuperar últimas previsões que estava retornando essas previsões hard-coded aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é sumir com esse código daqui. E antes de eu implementar esse cara, eu vou criar 3 atributos aqui nesta classe. Então final string base URL API. O que é isso? É o URL base da API. Onde que eu tenho esse valor? Eu tinha separado ele aqui, né? Lembra que eu quebrei a minha string, né? A URL do endpoint em 3 partes. Então, a URL base é essa daqui.
tá? Então vou colocar ela aqui, sem esse HTTP aqui, sem o protocolo. O próximo vai ser o caminho, né, do endpoint. Eu vou chamar ele de path. E aqui eu vou colocar aquele caminho que eu tinha deixado aqui reservado também. E perceba que aqui no meu caminho, eu já preciso do código da cidade. Bem, lá no meu arquivo, no .env, eu já criei uma variável para isso, né? Então, eu vou precisar puxar aqui o valor da variável. Então, vou importar aqui o .env. Vou import package, Flutter, vou dar um Ctrl espaço, eu quero Flutter.ai, beleza, esse cara aqui. Agora eu não preciso jogar isso aqui numa variável, tá? Então, vou pegar agora e vou interpolar o valor daquela variável do código da cidade aqui. Então, vou apagar esse chave da cidade que eu tinha deixado aqui. Vou colocar aqui um cifrão, abre e fecha chaves. E aqui, por meio desse cara, eu tenho um objeto chamado env, tá? E esse env é basicamente um array que contém todas as variáveis de ambiente que eu tenho lá. Então, aqui, entre colchetes, eu vou passar o nome da variável lá. Então, no caso, eu tinha criado uma variável chamada city code. Ele vai puxar o valor da variável e vai interpolar aqui nessa string. Bem, para fechar aqui, agora eu preciso daqueles parâmetros, né, da consulta. Então, olhando aqui os parâmetros, eu tenho 3 parâmetros, que é o API Key, o Language, né, que é o idioma, no caso a gente vai colocar português brasileiro, e esse Metric True, tá? Esses parâmetros, basicamente, para eu poder aplicar eles lá naquele pacote HTTP para fazer a requisição, eu tenho que encapsular eles como um map. Então, um map ou mapa é uma estrutura de dados também de chave e valor, tá? Então, eu vou colocar aqui map, e aí eu vou abrir um generics aqui para poder falar qual que é o tipo da chave e qual que é o tipo do valor. Então, aqui no caso, a chave é string e o valor vai ser string também. Então, esses são os params. Eu vou colocar igual, eu vou abrir chaves aqui, colocar um ponto e vírgula aqui no final, expandir, e agora eu vou colocar esses 3 parâmetros, tá? Então, o primeiro parâmetro aqui se chama API Key, então vou abrir um aspas aqui, API Key, 2 pontos, e agora eu vou puxar lá do env a minha variável, no caso, que é a API Key. Então, puxou lá do .env, vírgula, o próximo cara que eu tenho é o language, então vou colocar aqui, entre aspas, language, e aqui, 2 pontos, abre aspas, é o PT, hífen, BR, tudo maiúsculo, vírgula. E aí o último que eu tenho é o metric, né? Se você não sabe o que são esses parâmetros, né? Eu expliquei lá na aula passada, quando a gente estava destrinchando, descobrindo como ia ser a nossa consulta ao endpoint, né? Mas basicamente esse metric, ele vai liberar aqui que ele me traga a temperatura em Celsius, que era a principal contribuição desse cara aqui. Então, entre aspas, eu vou passar true. Beleza, esses são os parâmetros. Agora que eu tenho esses 3 atributos, eu posso vir aqui para a implementação desse método. Então aqui eu consumi a API por meio do objeto HTTP. Então, antes de qualquer coisa, eu vou importar aqui o HTTP. Então, import package, 2 pontos, HTTP. E aqui eu tenho o http.dart. Então, aqui na primeira linha de código, eu vou criar aqui uma constante final do tipo response. Esse response é lá do HTTP. Vai ser a nossa resposta, né? A resposta da API, né? E eu vou colocar aqui um await também. Por quê? Porque quando ele vai consumir a API, novamente eu tenho assincronismo, ou seja, eu tenho algo que foge do controle da minha aplicação. Então ele vai acessar lá via HTTP, no caso HTTPS, a API, e aí eu não sei quando que ele vai terminar, quando ele vai voltar. Então eu vou colocar aqui o await e, consequentemente, eu preciso colocar aqui um async. Tá? E, consequentemente, como a função é assíncrona, obrigatoriamente aqui o meu retorno tem que ser do tipo future, né? Então eu tenho ali o assincronismo, não dá para eu garantir que ele vai retornar uma lista na hora que eu quiser. Então eu coloco aqui uma future e aí agora eu preciso consumir a API. Então aquele endpoint, ele está sendo servido via GET, ou seja, ele é um serviço de consulta, então o método lá é o GET, que é o correto. Então dentro do pacote HTTP eu tenho uma função chamada GET, e aqui eu só tenho que passar a URI do endpoint. Então eu vou pegar aqui um objeto chamado URI, que é do Dart, e aqui eu tenho uma função chamada HTTPS. Bem, aqui eu vou apagar esses parâmetros dele e basicamente eu vou passar aqui os meus 3 parâmetros. Então, primeiramente o base URL API, depois o path e depois os params.
Depois que ele fizer esse acesso ao endpoint, quando ele retornar alguma coisa, eu vou ter basicamente duas situações aí. Se ele conseguiu consumir o endpoint e deu tudo certo, ele vai retornar o status 200. Se você já implementou web services, né, RESTful, via HTTP, enfim, você sabe que o status 200 do HTTP é o ok, quer dizer que deu tudo certo, ó, retornei, tudo tranquilo, sem nenhum erro. Então, se o status for 200, eu quero dizer que ele me trouxe a resposta. Caso contrário, eu vou lançar uma exceção, né? Porque, ó, deu problema aí, deu um problema ao tentar consumir essa API. Então, vamos lá. If resposta, ponto. Aqui eu tenho um status code igual 200. Então, se foi 200, quer dizer que deu tudo certo. Eu já vou colocar o else aqui e já vou implementar ele, mas basicamente aqui a gente vai lançar uma exceção e aí eu vou botar uma mensagem aqui, né? Falha ao carregar as previsões em um ponto e vírgula. E se deu tudo certo, eu preciso tratar essa resposta. Mas como que essa resposta chega para mim? Se você assistiu a aula anterior, você viu que a resposta desse endpoint vem como um array JSON, né? Então é um JSON, tem um array, cada elemento desse array é a previsão de uma hora. E aí qual que é o problema? Eu tenho que converter, mapear, né, esse JSON para uma lista de previsão hora, tá? Então, antes de eu tentar lidar com essa resposta, eu preciso ter uma forma de fazer esse mapeamento. Como que eu faço esse mapeamento? A forma mais correta é eu ir lá no meu model previsão hora e implementar lá dentro um método que faz esse mapeamento. Então, vamos dar um tempo aqui e vamos lá implementar esse cara. Bem, então aqui na classe previsão hora, no nosso model, né? E aqui a gente tem que criar um método para poder converter um objeto JSON para uma lista de previsão hora, tá? Esse método, ele é quase como se fosse um construtor, só que por que ele não é basicamente um construtor? Para tudo. Neste momento, eu cometi dois erros. Primeiramente, o nosso Factory Constructor vai retornar uma nova instância de previsão hora, e não uma lista de previsão hora, como eu falei aqui erroneamente. Já já você vai perceber que na aula eu vou corrigir este erro. Além disso, a explicação que eu ia dar aqui sobre o Factory estava muito errada, estava muito confusa. Então, vamos rever essa explicação. O Factory Constructor é baseado num design pattern chamado Factory, que é basicamente um padrão de projeto que nos permite criar novas instâncias de uma determinada classe a partir de algum valor ou de algum objeto. No nosso caso, nós precisamos criar uma nova instância de previsão hora para cada bloco de JSON. Se a gente fosse tentar utilizar este construtor que já existe aí na classe previsão hora, a gente já teria que ter destrinchado anteriormente os valores de horário, descrição, número ícone e temperatura. Porém, é justamente isso que a gente precisa fazer de uma forma mais organizada. Então, o nosso Factory Constructor vai nos permitir destrinchar esse valor e, a partir desses valores destrinchados e tratados, criar uma nova instância de previsão hora. Se você quiser saber mais sobre Factory Constructors, dá uma olhadinha nesse link que está aparecendo aí na tela, beleza? Vamos voltar para a aula. E basicamente, para você implementar um método Factory, você tem uma palavra reservada aqui chamada Factory. Factory, e aí eu vou implementar este método para fazer essa atividade. E como que é o padrão? Basicamente, esse método ele tem uma assinatura diferente. Ele vai ter como prefixo o nome da classe, e aí ponto, vou batizar o método. Então, no caso, eu vou chamar esse método de transformar JSON. Ele vai receber o objeto JSON, que é basicamente um map. E aí esse JSON, basicamente, ele vai ter um padrão, né? Ele vai ter basicamente um conjunto de chaves e valores, por isso que é um map. E a chave sempre vai ser uma string. Agora, o valor não necessariamente vai ser string. Se a gente vir aqui, ó, e olhar a resposta, vai ver que para cada elemento, ó, a gente tem, como eu falei, as chaves sempre vão ser do tipo string. Agora, os valores, ó, pode ser string, pode ser um numérico, pode ser booleano. Então, no caso aqui, a gente tem string para o valor da chave e o dynamic para o valor. Lembrando que o dynamic é um tipo que, ó, pode ser qualquer coisa, né? Basicamente é um coringa, tá? Bem, então eu vou chamar esse cara aqui de objeto JSON e vamos lá implementar esse camarada. Aqui só falei uma besteira, né? Que na verdade eu não vou retornar aqui a lista, né, de elementos. Eu vou basicamente converter um objeto JSON para um objeto de previsão hora. Então, desculpa aí pela mancada, né, pelo erro. Então, basicamente aqui a gente vai receber um objeto JSON. O que vai ser o objeto JSON? Vai ser um bloquinho desse daqui. E eu vou converter ele para um objeto de previsão hora. Então, aqui perceba que vem um monte de coisa, né? Vem date time, epoch date time, lá. Eu só quero pegar aqui horário, descrição, número ícone e temperatura. Então, vamos pegar cada um desses caras e olhar lá no
objeto para ver onde que esses caras estão. Então, primeiramente, o horário tá aqui, ó, date time. Só que aqui é o seguinte, eu quero pegar, ó, ele tem a string de tempo inteira, eu quero pegar só esse camarada aqui, que é o horário, tá? Já já a gente vai lidar com isso daí. O outro, a descrição é esse icon phrase, ó, predominantemente nublado. Então vou ter que usar esses nomes de chave para recuperar. Número ícone, eu tenho aqui o ever icon, tá aqui o número, né? É o númerozinho da imagem lá do ícone. E a temperatura tá aqui, ó, temperature, é um objeto mais complexo, né? O valor dele é um objeto JSON, e aqui dentro eu tenho, ó, o valor value, que é basicamente o valor da temperatura. Então, vamos lá. Antes de eu pegar esses caras, já quero lidar com essa questão aqui do horário, porque vai chegar esse string aqui para mim, mas eu quero quebrar esse string só para pegar esse camaradinho aqui. Então, vamos criar uma outra função aqui, um outro método. E para criar ele, eu tenho uma limitação aqui que é o seguinte, no Factory eu não consigo acessar métodos comuns aqui da classe. Então se eu chegar aqui, por exemplo, e criar um string transformar horário, e aí ele recebe, né, um objeto string que é o horário, vou colocar aqui só uma besteira, só para ele ficar válido, eu não consigo acessar esse cara daqui. Por quê? Porque aqui eu não tenho objeto ainda, tá? Não interessa se ele é público ou se ele é privado, porque aqui eu ainda não tenho uma instância de objeto, eu vou criar a instância. Então, para eu conseguir acessar esse cara, esse método tem que ser estático, né? Ou seja, ele tem que ser um método que eu consigo acessar só acessando a classe, né? De forma mais global, ou seja, sem necessidade da instância de um objeto. Basicamente, aqui que eu vou fazer, eu preciso pegar esse horário aqui e verificar se ele não é nulo, né? Eu vou quebrar aqui um pouco a linha. Então, se ele não for nulo, aí eu vou pegar esse horário e aí eu vou quebrar essa string aqui com a função split. Então, a função split ela quebra a string na ocorrência de uma determinada substring. Vamos dar uma olhada lá e você vai ver que bem antes do horário tem esse T, né? De time aqui, ó, tá vendo? Em todas as previsões. Então, o que me interessa está justamente após esse T. Então, eu vou aplicar um split aqui na ocorrência deste T grande. E aí, esse split ele retorna um array, tá? Na verdade, uma lista, né? De strings. Então, ele vai remover o T, consequentemente, eu vou ter duas strings. A primeira string não tem nada que me interessa, agora a segunda já tem alguma coisa que me interessa. Então, como isso aqui é uma lista, essa parte vai estar no índice 0 e essa parte vai estar no índice 1. Então, eu vou chegar aqui e vou pegar o elemento 1 e agora, o que eu tenho? Eu tenho tudo isso aqui. Só que disso aqui, eu quero só esses caras aqui, que são os 5 primeiros caracteres desta string. Então, para pegar esses 5 primeiros caracteres, eu vou utilizar aqui a função substring, e aí o início começa do índice 0, e o último índice, né, ele é exclusivo. O primeiro índice é inclusivo, ou seja, eu vou pegar, a substring vai ter esse caractere de índice 0, agora o último ele é exclusivo, então eu tenho aqui, né, 0, 1, 2, 3, 4. Então, 5, eu vou pegar todo mundo que vem antes do 5. Ótimo. Então, isso aqui, no caso, se esse horário não for nulo. Agora, se o horário for nulo, aí eu retorno uma string vazia. Perfeito. Então, já tenho aqui a minha função do meu método estático, né, para transformar o horário. Vamos agora aqui retornar, né, return. E aí eu vou invocar o construtor de previsão hora, return previsão hora, colocar um ponto e vírgula aqui no final, e aí eu tenho que passar os valores aqui nessa ordem, né? Então, primeiro é o horário. Então, aqui eu vou colocar o objeto JSON, e aí qual que é a chave que eu tenho aqui dentro, né? De novo, é o datetime, né? Então, eu vou colocar aqui o datetime, só que eu preciso transformar esse cara aqui. Então, eu vou pegar aqui o previsão hora, ponto, transformar horário. E aí eu pego aqui o meu objeto JSON datetime. Então o próximo é a descrição. Então eu vou pegar aqui objeto JSON. E aí qual que é a chave? É esse icon phrase. Então icon phrase. Próximo é o número do ícone. Então objeto JSON. O número do ícone está em whether icon. E para fechar, eu tenho aqui objeto JSON, temperatura. Agora esse cara já é um pouco mais complexo. Por quê? Porque eu tenho aqui a chave temperature, e aí dentro dele eu tenho outras chaves. Então eu vou colocar outro par de colchetes aqui, e esse cara tá lá em
value. Bem, e aí agora eu tenho o objeto criado. Agora que o objeto está criado, eu tenho esse factory, né? Eu posso voltar lá pro meu service. De volta aqui pro nosso service, basicamente dentro do objeto de resposta, eu vou ter aqui o body, né? Que é o corpo da resposta, ou seja, tudo que eu quero está aqui dentro do body. Só que esse cara, ele vem nesse array JSON, eu preciso decodificar ele. Então, para decodificar, eu vou precisar importar um outro pacote aqui, que é um pacote que vem embutido no Dart, que é o Dart _convert. Dentro desse convert, eu vou ter aqui, deixa eu recortar um pouquinho esse cara, eu vou ter um cara chamado JSON e dentro dele uma função chamada decode. E agora sim eu jogo aqui dentro o resposta.body. Ok? Se eu olhar aqui esse decode, ele vai retornar um dynamic, né? Também, quer dizer, um tipo aí que não sei exatamente o que é. Por quê? Porque ele basicamente tem um JSON. Esse JSON pode ser um único objeto, pode ser um array, enfim, não dá para saber. Por isso que está como dynamic. Agora eu preciso pegar esse objeto decodificado e tratar aqui na minha programação. Para tratar ele, eu vou criar aqui um objeto iterável, um iterable, né? Vou chamar de it e vou pegar aqui o retorno. E agora, como ele é um objeto iterável, por que um objeto iterável? Porque basicamente essa decodificação vai me trazer uma lista, né? Então eu quero iterar nessa lista, ou seja, eu quero percorrer cada elemento que eu tenho nesta lista. Então por meio desse iterable, eu posso acessar aqui uma função chamada map. E aí nessa função map, né, ele trouxe até a estruturinha, eu posso pegar cada um desses objetos e implementar uma função de conversão. Então, por exemplo, eu vou chamar isso aqui de objeto JSON. E agora eu posso fazer a conversão. Eu já tenho, né, a função de conversão implementada lá na previsão hora. Então eu vou pegar aqui o previsão hora. E aqui dentro do previsão hora eu vou ter o transformar JSON, passando aqui o objeto JSON. Ótimo, né? Mas o que o map me retorna? Me retorna basicamente outro iterable, né? Então eu preciso converter isso aqui para uma lista de previsão hora. Então agora eu vou utilizar uma magia aqui, né? Que é o seguinte, eu vou antes aqui criar um list de previsão hora. Vou chamar aqui de previsões. E aqui é o seguinte, eu tenho que ter uma forma de converter esse iterable que o map vai me retornar em uma lista de previsão hora. Então o bacana é que a classe list, ela tem aqui dentro uma função chamada from, né? Que permite converter aqui, né? Dentre outras coisas, um iterable para uma lista. Então eu vou colocar aqui o list from, ponto e vírgula, e aqui no lugar desse elements eu vou apagar e vou dar um enter aqui para expandir e eu vou recortar esse código aqui, recortei, tira esse ponto e vírgula daqui e joga aqui dentro, tá? Então aqui eu consigo ter a minha lista de previsões. O que eu faço agora? Tenho que retornar essa lista. Então return previsões. E é isso aí. E com isso a gente tem o método que recupera as últimas previsões lá do serviço. Lindo, maravilhoso, mas tem que integrar no nosso aplicativo. Vamos lá finalmente fazer essa integração? Ah, não,